Eu quero dizer de que eu fico feliz quando o prefeito liga para o líder do governo e convida para ir no aniversário do João Rodrigues lá em Chapecó, porque é uma relação boa e tem que existir. Só que a mesma relação não é com a presidência da casa, não é com este poder, infelizmente. Não há uma harmonia entre poderes. Infelizmente, se não fosse o aniversário, claro, o mais especial foi o aniversário, mas se fosse um encontro do ministro das cidades, que faz parte do Partido dos Trabalhadores em Brasília, junto com o PMDB, o PSD, a obrigação do chefe do Poder Executivo era, no mínimo, convidar o presidente do Poder Legislativo, que é do Partido dos Trabalhadores, para levar junto para aquele ministro e apresentar este presidente, dizendo que há harmonia entre os poderes e que teria que ter liberação para este município. Não é verídico que o tanque está seco, porque Joinville ganhou 120 e poucos milhões de reais, 122, se não me falha a memória, em fundo perdido. E o prefeito de Joinville não teve que ir a Chapecó, o ministro esteve em Joinville no sábado. E nós temos que parabenizar não só o ministro, mas como o Luiz Henrique, o senador, que tem esta força e que não precisa correr atrás de ninguém. Eles correm atrás dele. E esse é o dever de casa. E aí, de repente deveria ser inverso a situação. Guaramirim teria ido a Joinville, que é muito mais próximo, e junto com o senador, reforçar o pedido da pavimentação da Bananal do Sul. Aí sim, de repente, nós ganharíamos a pavimentação da Bananal do Sul. Mas prova isto, que não há harmonia entre os poderes, e nem com o Legislativo do Senado Nacional, e nem com o Legislativo do Congresso Nacional. Porque se houvesse harmonia entre os poderes, eu, se fosse o prefeito, marcaria com o senador Luiz Henrique e beijaria os pés deles e do nosso próprio ministro, para que nós ganhássemos alguma coisa. Mas aqui é tudo ao inverso. É tudo ao inverso. Parecem que tem ciúme da gente. Dá a impressão de que tem ciúme da gente. Dá a impressão. O poder é convidado para uma solenidade de posse de uma associação comercial, industrial e agrícola do município de Guaramirim, e o poder não tem o direito de se pronunciar. Isso só pode ser ciúme. E ciúme de homem é a pior coisa que existe na face da terra. É pior do que o diabo. O ciúme de homem é pior do que o diabo descontente com tudo. E infelizmente isso acaba prejudicando aqueles que mais necessitam. Por exemplo, a Bananal do Sul, que já foi projeto e veio projeto, e foi projeto errado, e foi e voltou, e teve 10 pais dessa criança, só que essa criança parece filho de burrichó, não nasceu ainda. E aí a população da Bananal do Sul sofre com isso. Por quê? Os poderes não se entendem. Esta é a verdade. E aí, eu só tenho a lamentar, porque o Poder Legislativo está aqui fazendo a sua parte. Nós estamos mostrando que dialogamos e estamos à disposição do poder. Mas a recíproca não é verdadeira. E quero dizer aqui, Juarez Lombardi, que eu sou um homem de palavra e que cumpro acordos quando o acordo é com gente séria. E de que amanhã o cangalha pode começar nesse poder, que eu vou acatar a contratação, pois esta vaga pertence ao PPS. E vou cumprir com o acordo. Porque com homem sério eu cumpro acordo. Com bandido não. Com homem sério eu cumpro. Dizer, Sandra, eu critico o governo. Agora, ao mesmo tempo, eu não posso deixar inverdades serem ditas aqui. O 1 milhão que ele vendeu à Caixa Econômica Federal, as contas é verdade. Que era para comprar o terreno lá embaixo, também é verdade.
Só que esse 1 milhão, de repente, teve que pagar a dívida do governo anterior, porque falta 3,5 milhões para pagar ainda. E, infelizmente, esse governo está emperrado por incompetência também, má gestão. Teve problema da dívida? Teve. Mas a má gestão está aí, declaradamente. Agora ele me ouviu. No ano de 2013 ainda eu disse, demita essa pessoa de licitação que não vai. Ele disse, não demito. E agora, por motivo de força maior, ele demitiu. Nos ouviu. Falta muita coisa ainda para acertar. Acho que se quiser acertar, de repente vai conseguir. A questão do Ministério Público com a questão do hospital é um problema do Ministério Público, né? Nem meu, nem seu, nem de nenhum de nós. O Ministério Público tem que, uma hora dessa, dizer o que realmente aconteceu. Se tu for lá pedir, eles dizem que é segredo de justiça. Eu, por exemplo, tenho uma denúncia de 1999, de 1.700.000, de devidamente apurado, porque se teve um prefeito que fez um levantamento das contas dos 6 meses do governo anterior, foi o tal de Evaldo João Jux, o Pupa, esse que vos fala. E fiz uma denúncia de 1.700.000 de desvio de função, desvio de verba, um monte de falcatrua, era táxi que corria para cima e para baixo, e para lá e para cá, e até hoje ele não tem a resposta. Agora, o Ministério Público é um poder independente. Como o nosso poder é um poder independente. E hoje, por isso que eu digo, o homem tem que ser homem, com as calças molhadas ou não. Ele tem que ser o mesmo. Nós aprovamos uma lei aqui por unanimidade e teve parecer favorável de todas as comissões do projeto de lei do aumento de salário do tal do índio, do Rogério. Nós votamos em primeiro turno por unanimidade. Em segundo turno, o vereador Juarez Lombardi pediu parecer jurídico. E esse projeto ficou aqui na casa emperrado. Na minha gestão eu botei em votação e foi aprovado. E o prefeito tinha 30 dias, conforme a lei orgânica, tinha 30 dias para sancionar o projeto. Né? E diz assim, artigo 49. Aprovado o projeto de lei, será este enviado ao prefeito que, aquiescendo, o sancionará. Parágrafo 1º. O prefeito, considerando o projeto todo ou parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, irá vetá-lo total ou parcialmente. Está aqui. É a lei orgânica, é o que rege o nosso município. Ele não fez nenhuma coisa nem outra. Se fosse inconstitucional, devia ter votado ou integral ou pela metade. E mandasse para esse poder deliberar sobre o veto ou não. Ele se manteve no silêncio. Parágrafo 7º. A não promulgação no prazo de 48 horas pelo prefeito, nos casos dos parágrafos 3º e 5º, criará o presidente da Câmara Municipal de Vereadores a obrigação de fazê-lo. E eu tenho que honrar com o meu compromisso, não importa no dia do amanhã o que aconteça ou não. Eu promulguei este projeto hoje e tornei ele público. É minha obrigação. E assim eu o fiz. Se o prefeito não quisesse o projeto, se fosse para se manter no silêncio, se fosse para não vetá-lo na íntegra ou parcial, não deveria ter mandado o projeto? Não deveria ter mandado para esse poder legislativo. E se mandou e se arrependeu, tinha a prerrogativa de vetar por inteiro ou pela metade. E mandasse para nós, se nós aceitássemos o veto ou não. Nós teríamos o poder de quebrar ou manter o veto. Mas não o fez. Aí, infelizmente, que a gente vê que a caneta tem tinta, mas as calças borram. E não assumem aquilo que foram devidamente eleitos para fazer. Infelizmente. Então, eu sinto muito o líder do governo. Sinto muito, mas está muito longe. Mas está muito longe mesmo de haver um entendimento, de haver um consenso, de haver humildade, de dizer
de que precisa desse poder legislativo para continuar tocando o município de Guaramirim, e não tem uma lei, não tem um voto, não tem nada que emperrasse esse governo de fazer o que ele teria que ter feito. Nada. Aliás, o Partido dos Trabalhadores, na época, teria 2 secretarias, só temos uma. Depois que tiraram uma, o Partido dos Trabalhadores vai ter 28 cargos, temos 7 devidamente colocados. Foi demitido do Partido dos Trabalhadores 6 pessoas, e não foram repostas pelo mesmo Partido dos Trabalhadores. Então, a recíproca não é verdadeira. O chefe do executivo não cumpre com suas palavras. Aliás, nós temos dentro da nossa secretaria, e tivemos que engolir, pessoas que não são do nosso partido. Mas pela necessidade do prefeito manter a coligação, se manteve. E eu também quero dizer de que, se for para continuar esse governo desta forma como está, eu quero deixar à disposição todos os cargos do Partido dos Trabalhadores. Todos. Porque ou esse governo faz com que a coisa funcione, ou senão não tem motivo para que a gente dizer que faz parte da base aliada. Porque quando a gente assume a parte aliada, a gente assume de corpo, alma e coração. E as coisas não estão acontecendo como é para acontecer. Esta é a pura verdade, infelizmente. Então, eu digo aqui mais uma vez, que infelizmente as coisas não estão do jeito que é para acontecer. Quanto à questão, Sandra, nós já fizemos 3 CPIs aqui, que se investigue e que se faça aqui uma investigação correta, honesta, digna, para ver se há ou não há erro naquele hospital. Porque também não adianta só ficar falando. Nós temos que tomar algumas providências. No mais, é Semana da Páscoa, sim. Tá? E o homem quer que a gente se entenda. Agora, para que a gente se entenda, também tem que ter humildade, de diversas partes. E eu estou à disposição. Sou uma pessoa simples, humilde, compreensiva. Estou aqui a serviço da população. E muitas vezes a serviço da população não satisfaz aquele que de repente não quer tratar bem a população. E aí eu sou ruim, muito ruim sim. Vou cumprir com as minhas obrigações, na qual eu fui eleito para que eu faça com dignidade e respeito todo o meu trabalho. Boa noite.